Olá, tenha um excelente e abençoado novo dia, nova semana iniciando, depois de um domingo abençoadíssimo, onde estivemos celebrando ao nosso Rei, ao nosso Jesus, recebendo a boa palavra que veio da sua boca, do seu coração, para a igreja dele, para os filhos dele. Estamos vivendo momentos muito memoráveis entre nós, onde a palavra de Deus tem sido abundante, a presença de Deus abundante, a presença de Deus tem sido manifesta entre nós, o poder de Deus tem se manifestado entre nós com abundância, para que possamos cumprir com o seu propósito. Eu sempre gosto dessa expressão dos 3 P's que eu aprendi com um pastor bem inteligente, bem ungido de Deus, pastor Ralph Neighbor, um dos maiores influenciadores da igreja do Novo Testamento nos nossos dias. Ele dizia a importância de se ter os 3 P's em todos os nossos encontros: presença, poder e propósito. E nós temos desfrutado disso nesses dias. Presença de Deus, poder de Deus, por isso estamos aptos para cumprir com o propósito dele nesta terra. Porque nós somos parceiros de Deus neste mundo e Deus quer usar você e eu para que sejamos colaboradores, cooperadores, sonhadores, construtores junto com Ele no seu reino neste mundo. E Deus usa as pessoas que estão disponíveis, que estão dispostas, pessoas que se colocam na brecha, se colocam à sua disposição, Ele usa para cumprir os seus propósitos. E o episódio de hoje é um episódio marcante nas Escrituras. Se você tem alguma familiaridade com a Bíblia, você deve ter ouvido falar já desta mulher. Capítulo 2 do livro de Josué é a narrativa de como Deus usa os improváveis. O título desta meditação é Deus usa os improváveis. Quando o povo de Israel foi se apropriar da terra de Canaã, a primeira cidade em que eles chegaram, a primeira e mais importante cidade que eles foram dirigidos por Deus para conquistar foi Jericó. Jericó era uma cidade influente, a maior cidade daquela região, e Deus já começou por ali a brincadeira, né? E naqueles dias, Josué, a exemplo do que ele fez, do que ele aprendeu com o seu mentor Moisés, Josué destacou ali 2 espias para irem até Jericó, espiarem aquela terra, para sondarem aquela terra e trazer um relatório para ele. Então eu vou ler a narrativa aqui, ela é um pouco mais longa, mas é necessária para você pegar o contexto de tudo aquilo que eu quero compartilhar com você nesses 10 minutinhos aqui. Espias mandados a Jericó e o encontro com Raabe. De Sitim enviou José, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, presta atenção aqui, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu a notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que nesta noite vieram aqui alguns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: fazes sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse: é verdade que os 2 homens vieram aqui, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado, telhado, e os esconderam entre as canas do linho que ficava disposto em ordem no telhado, ou numa laje, algo assim. Foram-se aqueles homens após os espias pelos caminhos que dá aos vales do Jordão, e havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles no telhado e lhes disse: bem, olha só a declaração dela, que interessante. Bem sei
que o Senhor vos deu esta terra. Lembre-se, Raabe era uma prostituta, mas mesmo vivendo nessa situação, ela tinha ouvido falar já de Deus e daquilo que Deus havia feito ao povo de Israel. Ela sabia da história, conhecia Deus de ouvir falar, conhecia Deus de longe, conhecia as suas histórias. Isso foi o suficiente para algo fantástico, poderoso acontecer na vida dela e de sua família. Então ela declara: bem sei que o Senhor vos deu esta terra e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho, notícia chegou até ela, diante de vós quando saíeis do Egito. E também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. O povo de Israel, os filhos de Deus, estavam chegando e o povo estava ficando apavorado já, porque eles sabiam que Deus era com eles. Porque o Senhor vosso Deus é Deus de cima, nos céus e embaixo da terra. Tudo declaração de Raabe, tá? Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e me dareis um sinal certo de que conservareis a vida de meu pai e minha mãe, como também a meus irmãos e minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis a vossa vida da morte. Então, aqueles homens disseram: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta nossa missão. E será, pois, que dando o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e fidelidade. Eu não vou ler todo o contexto para não ficar cansativo para você, mas o final da história é o seguinte: eles criaram, ela os desceu pela janela da casa, porque essa casa dela ficava na muralha de Jericó. Eu vou dar um detalhe para você aqui importante, que lá na frente vai ter muito sentido tudo isso que eu vou falar. Jericó era uma cidade como as outras, que eram cheias de muralhas para a proteção de inimigos. Só que as muralhas de Jericó eram tão grandes, tão fortes, tão largas, que dava para quase construir uma casa no topo daquela muralha. Dizem alguns teólogos estudiosos que dava para passar 2 carros, um ao lado do outro, sobre a muralha, de tão larga que ela era. Preste atenção nisso. Lá na frente isso vai fazer muito sentido. E Raabe morava no topo, num canto dessa muralha. A casa dela era como se uma casa de sentinela, assim, bem destacada. E ela estendeu uma corda e eles desceram por essa corda, então puderam fugir. Os espias fizeram um combinado com ela. Falaram para ela assim: se você quer ser protegida e cuidada e livrada do ataque, porque ela sabia já que eles viriam para destruir Jericó e ia ser um esparramo ali. Então ela falou: poupa meu pai, minha mãe e meus irmãos. Aí os caras falaram o seguinte: olha, amarre um cordão de fio de escarlate à janela por onde vos fizer descer, e se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe e teus irmãos, assim será uma marca. Então eles disseram o seguinte: você quer ser protegida? Estenda um fio de escarlate, um fio vermelho do lado de fora da sua casa, para identificar a sua casa. Porque esta marca vai ser uma marca de uma aliança que estamos fazendo com você. Todos serão atacados, destruídos, mas vocês serão preservados. Veja o que ela disse agora: segundo as vossas palavras, assim seja. Então ela os despediu e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlate à janela. Foram-se, pois, os homens chegaram ao monte, ali ficaram 3 dias, e lá. Então, eu quero dizer para você, Deus usa as pessoas mais improváveis para cumprir com os seus propósitos. Quando Deus encontra uma pessoa disposta, Ele a usa. Porque muitas vezes nós nos escondemos atrás da falta de disponibilidade. Eu já vi muita gente dar desculpas porque não tem tempo, não tem disponibilidade. Eu gostaria, mas não posso. Eu gostaria, mas não é. Isso é uma inverdade, é uma mentira, é um engano, é um auto-engano. Porque Deus busca a sua disposição. Se você tiver disposição, você terá disponibilidade. A disposição antecede
precede a disponibilidade. Você nunca terá disponibilidade para fazer alguma coisa se você não tiver disposição. Então, Raabe teve disposição, ela se arriscou, ela recebeu os caras na sua casa, viu que eles eram espias, e quando ela viu aquilo, ela os protegeu, e depois, com tudo isso, a sua casa foi protegida. Então, Deus usou uma mulher muito improvável para proteger os filhos dele e para que, através dessa mulher, a família dela fosse alcançada e salva. Nós vamos ver no próximo episódio como isso se deu. Portanto, se você julga ser uma pessoa improvável, uma pessoa simples, uma pessoa sem recurso, uma pessoa sem sobrenome, uma pessoa... saiba, coloque-se à disposição de Deus, consagre a sua vida a Deus. Deus ama usar os improváveis. Pai Celestial, que a tua bênção, que enriquece e não acrescenta dor, esteja sobre nós e que tu abra os nossos olhos para que nós possamos entender que tu usas todas as pessoas dispostas, principalmente aqueles que são improváveis, para cumprir com os teus propósitos. Dá-nos uma semana abençoada, um dia abençoado, e ajuda-nos a fazer esse dia ser abençoado e essa semana ser próspera e abençoada, em nome do Senhor Jesus. Amém. Faça um excelente e abençoado dia. Eu sou Osmar Misael Dias, esse é o podcast Bênção da Manhã. Eu sou pastor aqui na Comunidade da Graça, na Zona Sul de São Paulo, no bairro Ipiranga. Será um prazer conhecê-lo uma hora dessa. Um grande abraço e até amanhã.